Na figura abaixo estão representados um corte lateral, 3 recipientes de base circular que foram preenchidos com o mesmo líquido. O mesmo líquido. Essa informação é importante. Até uma altura H. As superfícies do líquido em cada recipiente estão submetidas à pressão atmosférica PA. Na figura, P1, P2 e P3 indicam os valores da pressão no fundo dos recipientes. Nessa situação, pode afirmar o que sobre essas pressões no fundo do recipiente? Pessoal, mais uma aplicação do teorema de Stevin, tá? Mais uma aplicação. O que diz o teorema de Stevin? Olha só, a pressão no fundo do recipiente 1 vai ser igual à pressão 2, que vai ser igual à pressão 3, que vai ser igual à pressão atmosférica mais a densidade do líquido vezes G vezes H. Isso daqui é uma aplicação do teorema de Stevin, tá? Mais uma aplicação do teorema de Stevin. A resposta correta é letra C, porque a pressão só depende da altura da coluna de líquido acima dos pontos, tá? Esses recipientes e o líquido que aí estão, eles estão em equilíbrio equilíbrio. Por que eles estão em equilíbrio? Porque a superfície livre do líquido, superfície livre do líquido está na horizontal. Então, por essa razão, eles estão em equilíbrio. E quando eles estão em equilíbrio, o líquido é o mesmo, a densidade é a mesma, a altura é a mesma, então a pressão no fundo do recipiente, como consequência, tem que ser a mesma. Por isso que o gabarito é letra C. Agora, olha um detalhe interessante. A gente aprendeu que pressão é força sobre área. E aí, pessoal, qual é a tendência do aluno aqui? É que como essa área é maior, a pressão tende a ser menor. E como essa área é menor, a pressão tende a ser maior. Então, para a mesma força, a pressão é tanto maior quanto menor for a área. Mas isso não é a pressão hidrostática. Isso não é a pressão exercida pelo líquido no fundo do recipiente. Isso é a pressão que o recipiente exerce sobre a superfície onde ele está apoiado. Então, se você fosse pegar a pressão que o recipiente está exercendo sobre a superfície que ele está apoiada, aí a pressão aqui poderia ser maior se o peso desse líquido aqui for maior do que o peso de todos os outros. Teria que ver isso também, porque às vezes a redução de uma coisa compensa o aumento de outra, tá? Mas nesse caso aí, a gente vai dizer, então, que está se tratando da pressão hidrostática. E se está se tratando da pressão hidrostática, então entra o teorema de Stevin. O fato da pressão hidrostática não depender da área, o pessoal deu um nome para isso. Eles chamaram isso daqui de paradoxo hidrostático, tá? Eu vou puxar a setinha, eu adoro setinhas, né? Então, olha só, vou puxar a setinha e vou escrever paradoxo hidrostático. E isso está relacionado com o quê? Aí eu vou escrever aqui. Professor, você escreve tudo bonitinho. Sim, escreva. Olha só. Está relacionado com o fato da pressão
hidrostática, não depender da área, ok? Vocês vão ouvir falar isso daí, ou se já não ouviram falar, tá ok? Então, tá aí mais uma questão gabaritada, resolvida, gabaritada, morta e sepultada. Morreu a questão para todos nós, gabarito letra C.